Sabe aquele ponto da sua vida em que você começa a perceber que você tá se explicando demais, explicando o que sente, explicando o que decidiu, explicando por que você fez o que fez ou por que você não fez o que não fez? E no começo isso pode até parecer normal. Afinal, você quer ser entendido, você quer evitar conflito, você quer manter as relações em paz. Só que com o tempo isso começa a pesar, porque não é só explicar, é se justificar. É tentar provar o tempo todo que você não está errado, que você não é egoísta, que você não está exagerando, que você não está sendo difícil. E sem perceber, você começa a viver como se estivesse sempre em julgamento. Como se alguém estivesse ali o tempo todo avaliando suas decisões. E você automaticamente já entra na defensiva, você já antecipa a crítica, você já prepara o discurso. Ah, eu fiz isso porque, eu não fui porque, eu escolhi assim porque. E olha o nível disso. Você começa a explicar até coisas que nem foram questionadas. Você responde perguntas que ninguém fez. E isso cansa, mas cansa de um jeito tão pesado, porque não parece um problema grande, parece só um detalhe, só um hábito, só um jeito de se comunicar. Só que não é só isso. Isso é um posicionamento, é um lugar que você ocupa. Quando você se explica demais, você está, sem perceber, se colocando abaixo. Você está dizendo, mesmo sem palavras, eu preciso que você aprove isso aqui para mim. E não é sobre arrogância, não. Não é sobre virar uma pessoa fechada ou fria. Mas você precisa entender que nem tudo precisa ser validado pela outra pessoa. Tem decisões que são suas, tem sentimentos que são só seus, tem limites que são só seus. E isso não precisa de justificativa. Mas aí vem a parte difícil. Parar de se explicar não é simplesmente, eu vou mudar minha forma de falar. É mudar a forma de você se ver. Porque a necessidade de se explicar não vem da comunicação, ela vem da insegurança, ela vem daquele medo sutil de ser mal interpretado, vem do desconforto de imaginar que alguém pode não gostar de você, vem do hábito de tentar controlar a percepção dos outros. Só que isso é impossível, não importa o quanto você se explique, sempre vai ter alguém que vai entender do jeito que quiser, sempre vai ter alguém que vai distorcer, que vai reduzir, que vai julgar ou até aumentar. Enquanto você tenta ajustar o seu discurso para caber na expectativa dos outros, você vai se afastando de si. Você vai ficando mais calculado, mais travado, mais dependente. E aí chega o momento, e esse momento é muito claro quando acontece. Você simplesmente cansa, não de falar, mas de tentar convencer. Cansa de tentar ser entendido porque não quer entender você. Você cansa de justificar escolhas que no fundo já fazem sentido para você. Você cansa de explicar decisões que já estão resolvidas dentro de você. E é aí que começa a mudança. Não é um rompimento brusco, não é uma virada dramática, é mais sutil. Você começa a responder diferente, você é mais direto, mais simples, sem rodeio, sem aquela necessidade de construir um contexto inteiro para se proteger. Alguém pergunta, por que você fez isso? E em vez de entrar num discurso longo, você só responde, porque fez sentido para mim. E pronto! E o mais estranho no começo é o silêncio que vem depois, porque você está acostumado a preencher esse espaço, a justificar, a se estender, mas agora não tem isso. E esse silêncio no início vai ser desconfortável, porque parece que você tá deixando de falar alguma coisa, parece que tá faltando algo, mas não tá não. O que está faltando é o excesso. É o hábito de se explicar além do necessário. E quando você sustenta isso, esse silêncio, essa resposta mais limpa, alguma coisa muda na forma como as pessoas te percebem. Não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de se diminuir. Você parou de se colocar na posição de quem precisa se provar. Isso não muda a dinâmica. Isso faz com que as pessoas comecem a respeitar
mais o que você diz. Não porque você falou mais, mas porque você falou menos. Porque você agora tem firmeza, tem clareza, tem presença. E eu quero deixar um detalhe importante aqui. Algumas pessoas não vão gostar, e isso precisa ser dito, porque enquanto você se explicava, você era mais fácil de lidar, mais previsível, mais moldável, e quando você para de fazer isso, você deixa de ser controlável. Isso incomoda. Vai ter gente que vai dizer que você mudou, que você tá diferente, que você tá estranho, mas na maioria das vezes o que mudou não foi quem você é, foi o quanto você se ajustava. E quando esse ajuste diminui, o incômodo aparece. E aí entra uma escolha muito prática. Você prefere continuar sendo compreendido às custas de si mesmo, ou você prefere ser fiel ao que você sabe que faz sentido, mesmo que nem todo mundo vai entender? Porque não dá para ter os dois o tempo todo. E esse é o ponto que ninguém fala. Parar de se explicar tem um preço, o preço de ser muitas e muitas vezes mal interpretado, o preço de não ser aceito por todos, o preço de perder algumas relações que só funcionavam enquanto você se adaptava demais. Mas também tem um ganho, com certeza, um ganho muito concreto. Você ganha leveza, você ganha tempo, você ganha energia, você para de gastar tudo isso tentando administrar a visão dos outros e você começa a usar para sustentar a sua própria vida. E isso muda o jeito que você vai viver o seu dia. Você vai decidir com mais rapidez, você vai falar com mais objetividade, você se posiciona sem tanto conflito interno, porque antes de qualquer coisa, você já não tá mais negociando com você mesmo. E tem uma coisa bem interessante também. Quando você para de se explicar, você também começa a escutar diferente, sabia? Porque você não tá mais ocupado pensando em como você vai responder. Você não está preparando uma defesa. Você simplesmente ouve e responde o necessário, entendeu? Sem exagero, sem sobrecarga, sem tentativa de controle. E isso deixa a comunicação mais limpa, mais honesta, mais real. Não perfeita, real. E aos poucos você começa a perceber que muita coisa que antes parecia exigir uma explicação, na verdade, nunca exigiu. Era só um hábito, um reflexo, uma tentativa de evitar desconforto. Mas o desconforto não some quando você se explica. Ele só muda de lugar. Sai da conversa e vai para dentro de você e fica lá, acumulando. Então, quando você para de se explicar, você não elimina o desconforto. Você só escolhe onde ele vai existir. E na prática é muito melhor lidar com o desconforto externo. Uma cara feia, uma discordância, um silêncio estranho, do que carregar um incômodo interno constante. Porque esse interno ele desgasta mais, ele dura mais, e tem gente que passa anos vivendo assim, tentando ser entendido por tudo e por todo mundo, tentando justificar cada passo e nunca se sente realmente em paz, porque sempre falta alguém para provar, sempre falta alguém concordar, sempre falta alguém validar. E isso não termina. Então, em algum momento, precisa haver uma decisão simples, mais firme. Eu não vou mais viver me explicando. Como um ajuste de postura, sabe? Você continua sendo educado, respeitoso, aberto quando faz sentido. Mas você para de se justificar, de tentar convencer, de transformar cada escolha sua numa apresentação. E aí você começa a viver de um jeito mais direto, mais alinhado, mais seu. E talvez o maior sinal de que isso está funcionando não é o que os outros vão dizer, é o que você deixa de sentir. Aquela ansiedade antes de responder, aquele impulso antes de elaborar demais, aquela necessidade de aprovação, isso começa a diminuir. E no lugar disso entra uma sensação muito mais estável, mais silenciosa. A sensação de que você sabe o que você está fazendo, mesmo que nem todo mundo entenda. Isso basta.
No fim, parar de se explicar não é sobre falar menos, é sobre sustentar mais, é sobre confiar no que você já decidiu, sobre não terceirizar o seu próprio posicionamento, porque quando você entende isso de verdade, a sua vida não muda por fora primeiro, ela muda por dentro, e com o tempo o resto vai acompanhar. Então, talvez hoje não seja o dia de mudar tudo, mas pode ser o dia de perceber onde você está se explicando além do necessário, onde você está tentando justificar algo que no fundo já está claro para você. Na próxima vez que isso aparecer, em vez de você alongar, prolongar, experimente encurtar. Em vez de justificar, apenas afirmar. Porque e observa isso, observa o que acontece. Porque às vezes a mudança que você está esperando não está em fazer mais, está em parar de fazer o que já não faz sentido. Te vejo no próximo vídeo.